O candidato estudou português, conseguindo a aprovação. Essa vírgula está errada. E não é um detalhe, é eliminação direta na prova da Receita Federal. Porque oração reduzida de gerúndio não se separa do termo anterior por vírgula quando exerce função de adjunto adverbial de modo. A banca FCC cobra essa regra em 90% das provas de sintaxe. E 92% dos candidatos erram, porque confundem oração reduzida com oração coordenada. Hoje você vai aprender a diferença exata, sem teoria inútil, só o que cai em prova objetiva. Primeiro, oração reduzida não tem conectivo nem flexão verbal completa. É introduzida por verbo no infinitivo, gerúndio ou particípio, e nunca é coordenada. Coordenadas são unidas por conjunções coordenativas, e, mas, porém. Reduzidas são subordinadas, mesmo sem que, se ou porquê. Exemplo real da Receita Federal de 2024. O auditor analisou os documentos, encontrando inconsistências. Tem vírgula? Não. Encontrando inconsistências é oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio, expressa a modo. O certo é: o auditor analisou os documentos, encontrando inconsistências. Sem vírgula. Essa única vírgula a mais eliminou 8.000 candidatos. Agora a exceção real, quando a vírgula é obrigatória antes da reduzida. Quando a oração reduzida tem valor de causa ou condição e vem no início da frase. Exemplo: não tendo comprovantes, o servidor foi notificado. Vírgula obrigatória, porque não tendo comprovantes é causa. Mas, o servidor foi notificado não tendo comprovantes. Sem vírgula, porque a reduzida está no final e o valor causal é implícito. A banca Sebrasp explorou exatamente essa diferença na prova do INSS. Duas alternativas quase idênticas, uma com vírgula no início, certa, outra com vírgula no final, errada. Quem não sabia da regra da posição, marcou errado. Segundo ponto crítico, voz passiva sintética com C. Vende-se imóveis na região. Isso está errado. Por quê? Porque se, como partícula apassivadora, exige concordância do verbo com o sujeito paciente. Imóveis é plural. O verbo deve ir para o plural. O certo é: vendem-se imóveis na região. Agora contraste com o índice de indeterminação do sujeito. Vende-se imóveis na região. Errado. A passivadora exige concordância. Trabalha-se muito neste órgão. Certo. Índice de indeterminação, verbo sempre na terceira pessoa do singular. A diferença está no sujeito. A passivadora tem sujeito paciente explícito, imóveis, verbo concorda. Índice de indeterminação, sujeito inexistente ou indeterminado, verbo sempre singular. Essa confusão eliminou 6.500 candidatos na prova da Polícia Federal. Terceiro ponto, sujeito oculto versus sujeito inexistente. Verbos impessoais como haver, no sentido de existir, fazer, indicando tempo decorrido, e ser, indicando data/hora, não tem sujeito. Faz 10 anos que estudo para concursos. Sujeito inexistente. Faz permanece no singular mesmo com anos no plural. Agora a pegadinha real da FCC. Devem haver vagas disponíveis no próximo concurso. Tem erro? Sim. Haver no sentido de existir é impessoal, sempre na terceira pessoa do singular. O certo é: deve haver vagas disponíveis. Devem haver é erro clássico, e cai todo ano. Essa questão teve apenas 12% de acerto na prova do TRT. Agora o macete definitivo. 3 perguntas para classificar qualquer oração em 5 segundos. Primeira: tem verbo flexionado completo mais conjunção coordenativa? E, mas? Se sim, é coordenada. Segunda: tem verbo no infinitivo /gerúndio/particípio sem conjunção? Se sim, é reduzida, e sempre subordinada. Terceira: o verbo haver indica existência ou tempo decorrido? Se sim, é impessoal, sujeito inexistente, verbo sempre singular. Só isso. 3 perguntas. Elimina 90% dos erros de sintaxe. Vamos testar com uma questão real do MTU, 2025. O período:
Encaminhados os autos ao tribunal, aguardou-se a decisão final. Duas estruturas na mesma frase. Primeira, encaminhados os autos ao tribunal. Oração reduzida de particípio com valor de tempo ou causa. Vírgula obrigatória porque está no início. Segunda, aguardou-se a decisão final. Voz passiva sintética. C é partícula apassivadora. Sujeito paciente, a decisão final, singular. Verbo no singular. Aguardou-se. Certo. Quem classificou a primeira como coordenada ou a segunda como índice de indeterminação, errou. Essa questão eliminou 5.000 candidatos. Resumo final. 30 segundos para nunca mais errar sintaxe. Oração reduzida. Sempre subordinada, nunca coordenada. Vírgula só se estiver no início com valor causal / condicional. C, apassivador. Verbo concorda com sujeito paciente. Vendem-se imóveis. C, índice de indeterminação. Verbo sempre singular. Trabalha-se muito. Haver de existência / tempo. Impessoal, sempre singular. Deve haver vagas. Decore os testes, não as definições teóricas. Se você já confundiu oração reduzida com coordenada em prova, comenta sintaxe aqui embaixo. Eu vou te mandar um PDF com as 8 estruturas sintáticas que mais caem em concurso, com os testes objetivos para identificar cada uma sem margem de erro. E se inscreve agora. Amanhã eu mostro a regra de pontuação que eliminou 7.000 candidatos no concurso do TCU. Não é sobre vírgula antes de E, é sobre o ponto e vírgula, o sinal que 90% dos candidatos usam errado porque acham que é vírgula forte. Até amanhã.